recusar o mandato do pai. Mas não, ele preferiu cumprir o que o pai tinha estabelecido de uma ordem para vir na terra. Para mim fechar aqui, irmãos, o que Deus tem para a sua vida, ninguém pode passar, a não ser você mesmo. E tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, que seja de decepção ou de agrado, é para o nosso crescimento espiritual. Porque muitas das vezes a gente acha que tem já um conhecimento amplo e esquece que quem dá o conhecimento, a sabedoria, para cada um de nós é Deus. E que Deus abençoe você nesta manhã. Você que é filho, não fica decepcionado com nós, com o pastor Paulo. Mas o meu pai está trazendo um conhecimento numa rede social onde está estabelecendo que ele está mostrando que os pais têm que ser violentos. Não é isso. O que eu estou querendo te mostrar, que você seja obediente, seu pai e a sua mãe, nesta manhã. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, tivemos aqui um probleminha técnico. A transmissão parou ali para o Facebook. Deixa eu fazer uma pausa. Ele está tendo a oportunidade em estar falando a respeito, a respeito daquilo que o Senhor colocou no seu coração, nesse assunto, presbítero Zé Alberto, da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. A paz seja a todos, sabendo que Deus tem preparado mais um dia para nós. Nós sabemos que estamos falando a respeito do filho pródigo, que ele realmente tomou as suas decisões, mas sabemos que passou muito o tempo, ele levantou a sua cabeça e disse: vou ter com meu pai. O filho pródigo, ele fala a respeito da nossa vida cotidiana, nos nossos dias. Mas Jesus veio, um filho que deixou também a sua casa e construiu uma herança grande na parte espiritual. Todos nós estávamos desgarrados como o filho pródigo. E agora, o que faremos? O filho pródigo, ele realmente tinha tudo em sua casa. Pegou a sua herança, e saiu. Ele destruiu aquilo que tinha recebido de herança. Já não tinha mais direito. Não tinha mais direito. Ele chegou a dizer que ia ser empregado do pai, porque ele, perdendo toda a herança dele, jogando fora a herança, mas sabia que na casa do pai tinha um amparo para ele. E ele, perdendo tudo, não tinha um amparo do pai. E sem a proteção do pai, ele não conseguia mais viver uma vida satisfatória. Então ele disse: eu vou voltar a ser empregado do pai, mas não vou viver assim, do jeito que estou. Já nós, que já viemos do pecado, gerado pelo pecado,
já nascemos em pecados, estávamos perdidos e não procurava nós achar. Mas Jesus veio e disse assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Ele veio salvar o que tinha perdido. O filho pródigo gastou o que tinha ganhado. O que tinha ganhado de herança, ele desperdiçou. E Jesus veio buscar aquilo que havia perdido. E nós, então, com esse privilégio maravilhoso, Jesus vindo salvar nós. Se nós se tornamos a filho, sabemos que o filho pródigo era filho, e se perdeu, ficou sem o pai, voltou para o pai. Nós, se perdemos, era de Deus, perdemos por causa do pecado. Agora Jesus veio buscar o que havia perdido. E agora, o Senhor Jesus, única coisa que deu para nós, deu, porque se vivemos segundo a carne, como filho pródigo, morreremos, perecemos. Mas se pelo Espírito mortificaremos as obras do corpo e viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Recebemos o Filho de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chama Abba Pai. Hoje, a qual o Senhor Jesus veio e deu para nós o privilégio de dar, soprar em nós o Espírito, para que nós possamos ter vida. Ele disse: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, se conserta com Ele parecemos, para que também com Ele seremos glorificados. Nós sabemos que o filho pródigo tinha tudo jogou fora. E agora nós temos que, juntamente com Cristo, voltar para o Pai, porque Ele é herdeiro verdadeiro. E nós agora voltemos para o nosso Pai, dado, comprado por Cristo. O filho pródigo jogou fora e o Cristo comprou. É o contrário do filho pródigo. E o único que nós recebemos para voltar ao Pai, o filho pródigo ele escolheu, no momento que ele estava em dificuldade, estava perdido, sem direção, ele escolheu: eu vou ter com meu pai. Já nós foi o contrário. Jesus nos resgatou, disse assim: não vós me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos anomeei para que vinde e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai em meu nome será dado. Ele te
se dá. Lá em Mateus diz, pedi, dai-se-vos-á. Se vós, sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará. O que Ele nos deu para nos resgatar, para nos tirar nós da escravidão? Perdemos o nosso tempo, julgamos o nosso tempo fora, o tempo que nós temos que estar adorando a Deus, nós julgamos fora, não invocamos a Deus, e Jesus deu esse privilégio, dando para nós o Espírito Santo, para que nós possamos voltar ao Pai. Então nós não escolhemos Ele escolheu nós. Ao contrário do filho pródigo que escolheu ter com o Pai. Ele escolheu para que nós vamos ao Pai. Ele disse, Jesus disse os mandamentos, obedeceis como eu obedeço o meu Pai, para voltar para o Pai, para ser herdeiro. O filho pródigo voltou para ser empregado, e nós estamos indo para ser herdeiro, participante de Cristo. Mas sendo, nós sabemos que se o pai do filho pródigo fosse rigorosamente, a sua herança eu já dei. Você desperdiçou, não vou dar mais. Mas sempre na casa do pai tem abundância, ele deu mais. Nós não tínhamos direito. Como ele não tinha direito mais, que já tinha pegado, e o pai deu. Se o pai dele, que é carnal, deu para ele a herança, deu o nosso Deus, também deu a nós a herança. Porque, na verdade, o nosso filho pródigo, que é o nosso corpo, vai descer a campa fria. Mas o nosso espírito precisa voltar a Deus. E nós não podemos voltar no sacrifício da carne. Nós não podemos voltar a Deus carnalmente. Porque nem carne e nem sangue pode entrar no reino de Deus. Sim, o Espírito. Então, a carne, o sangue desce ao pó. E o Espírito que está em nós volta para Deus. Para herdar aquilo que o Senhor Jesus estava sentado no seu trono, se fez pobre, se fez carne e habitou com toda a riqueza, ele se fez pobre para se tornar rico, para voltar para Deus, buscar a sua herança. O filho pródigo julgou a herança sua, e Jesus buscou a sua herança de querer. O filho pródigo perdeu porque quis perder, escolheu perder. Jesus veio buscar o que havia perdido sem querer. Foi pela desobediência do homem que se perdeu. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Saiu da glória de Deus por causa do pecado. Tirou a glória do nome de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, a qual o Filho amado de Deus, veio buscar a sua herança, que é aqueles que creem no seu nome. Ainda disse, ainda que esteja morto, viverá. Nós éramos mortos com o pecado. Aleluia. Mas hoje vive e vive para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós só gostaríamos aqui de justificar, né? Hoje nós tivemos um problema técnico no Facebook, mas já retornou. Os irmãos aí nos perdoem. Sabemos que um dia chegaremos lá de termos equipamento
de termos um local com a iluminação melhor, para que a qualidade do áudio, das imagens chegue melhor para você. Estamos orando ao Senhor e temos a certeza, amado, que tudo começa com as pequenas coisas. De uma maneira defeito. E aí vamos aperfeiçoando. Até um vídeo que canta sempre melhorando, sempre melhorando. E a gente vai melhorando a cada dia mais melhorando no Senhor. Amém? Nós ouvimos aqui o pastor Paulo, ouvimos o presbítero Roberto falando a respeito da obediência no contexto do filho pródigo. Ainda no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 6, versículo 46, nos diz o seguinte: Jesus dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica e não obedece é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meus amados, casa aqui, nós podemos usar a exegese para falar da minha vida, da sua vida. Como é que nós estamos edificando a nossa casa? Nós estamos edificando sobre a rocha, que é Cristo, que é a verdade, como já citou aqui o exemplo, como o presbítero Roberto falou, o exemplo de obediência, que ele obedeceu ao Pai, e veio aqui essa terra, foi obediente até a morte de cruz. Como é que nós estamos edificando a nossa casa? A gente chama Senhor, quando a gente na igreja, Senhor, Senhor. Quando fala de Senhor aqui, no português fica até meio estranho, porque eu chamo o pastor Paulo de Senhor, eu chamo o presbítero Roberto de Senhor, eu chamo minha mãe de senhora no caso, chamava meu pai de Senhor, mas esse Senhor aqui não é o Senhor que a gente, o pronome de tratamento que nós temos. Esse Senhor aqui é aquele que é o dono de todas as coisas, soberano, é o soberano. Porque é por isso que quando a gente fala, quantos querem aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Aí muitas vezes está só se apresentando Jesus como o Salvador, aquele que salva, que não vai deixar ir para o inferno, mas o Senhor. Muitas vezes não está sendo pregado esse Senhor, aquele que requer obediência. Nós muitas vezes também não temos esse entendimento, porque no Brasil até já teve escravidão, mas foi abolida a escravidão daquelas pessoas que eram obrigadas a trabalhar para o seu Senhor. A palavra de Deus fala que nós não somos livres. Antes nós éramos escravos do pecado, mas Jesus nos resgatou e levou para o reino dele. E lá no reino dele nós somos o que a gente quer? Não, nós somos servos do Senhor. E quando fala de servo, a gente fala de escravo. Mas quando fala de escravo, a gente fala assim: que isso? Conhecereis a verdade vos libertará, te libertará do pecado, do engano. Mas a melhor coisa que tem, meu amado, é você ser servo, você ser aquela pessoa que obedece ao Senhor. Nós temos que resgatar esta questão da obediência. Aquela obediência, não você obedecer ao homem cegamente, porque o homem é falho. Nós precisamos também de levantar novamente líderes que possam chegar. A gente já ouviu muita gente, né? Não olhe para o homem, olhe somente para Jesus, olhe somente para Deus. Não, nós temos que começar a ter líderes, E eu, como pastor, chegar e falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, para ser o exemplo de honestidade, o exemplo de caráter, ser uma pessoa ilibada, honesta. Então, a gente tem que trabalhar
para poder obedecer aos mandamentos do Senhor. Ah, mas peraí, nós estamos obedecendo o mandamento? Nós não estamos na época da graça, meus amados? Pois nós estamos na época da graça, porque é a graça que nos capacita a obedecermos. Só um instantinho, pastor. O senhor falou sobre a pessoa não olhar para o homem, mas olhar para Cristo. O senhor, como meu líder, se eu não puder olhar para o Senhor, de vão vou olhar para Cristo, porque se eu não acredito naquilo que eu estou presenciando, imagina aquilo que eu nunca vi. Então o Senhor frisou bem, nós temos que ser exemplo, ainda que somos falhos, para o outro. Né? Nós temos criança aqui na nossa igreja que ela nos espelha. Né? Tem um menino aqui, eu não sei se vai poder falar o nome, porque ele ainda é de menor, é o Juan. Né? Mas se a nossa irmã Osana, que é responsável, ela vai entender, ela sabe disso. Aquele menino, ele tem a gente como um exemplo para ele se veste como a gente, né? Assim, de terno, gravata. Ele fica até meio ansioso quando não vê a gente, às vezes, no culto, pensa que aconteceu alguma coisa, porque ainda que somos falhos, mas ele tomou de exemplo, então eu tenho que tomar o Senhor de exemplo para mim. Né? Deus abençoe o Senhor, me perdoe. Às vezes, entrar na obrigado pela frente. contribuição, pastor Paulo. Às vezes, meus amados irmãos, você pode falar e a pessoa não obedece. Mas no meu trabalho, né? Graças a Deus, agora nós estamos colocando um pijama, né? No trabalho antigo que eu tinha, lá tinha um exemplo, um ditado que dizia o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Verdade. É pelo exemplo. Porque não adianta você falar uma coisa e viver outra, e as pessoas vão, como assim? Ser crente como aquele? Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Então, a respeito da questão da obediência, nós estamos falando aqui, falando de obediência, mas sempre citando exemplos de pessoas desobedientes. E não podemos também esquecer de falar para Adão e Eva, né? Que foram aqueles o pivô de tudo isso que nós vivemos, e a cada dia mais e mais aumentando a desobediência no mundo. Mas existe também um exemplo clássico, meus irmãos, que é o de Saul. Saul foi escolhido como sendo o primeiro rei de Israel. E aí ele, no início, ele foi obediente. Fazia tudo. Assim como o crente, no início do seu ministério, obediente, isso e outro, mas de repente começa a criar asa. Começa a crescer, né? Começa a querer fazer carreira solo, né? Querendo não ser mais dependente do Senhor, não ouve mais o pastor dele, no caso o profeta Samuel. Aí de repente o Samuel chega para ele e fala o seguinte: ó, você vai sair para a guerra aí, mas você fica lá, não vá para a guerra enquanto eu não chegar para fazer o sacrifício. E aí ele fala, chegou lá a obedecer, passa um dia, dois, cadê esqueci o profeta, né? O Samuel era o profeta sacerdote. Cadê esse homem que não vem sacrificar? Aí o povo começa a apertar, um começa a ir embora e vai saindo. Aí de repente ele fala o quê? Não, eu não vou sacrificar. Parece que a lei de Deus fala, né? A hora que ele sacrifica, quem chega? Por que ele não chegou antes? Aí ele ainda falou, não, mas você chegou atrasado. Chegou atrasado, que pessoa. Eu só fiz isso aí, olha o dedo. Da janela. E chegou atrasado. Eu só fiz isso aí porque você estava atrasando e o povo estava indo embora. Então, aí pegou do outro lado. Aí, tem que ser desse. E aí a gente vê que o Saul, ele já teve o primeiro caso de desobediência. Não era a função dele oferecer sacrifício. A função dele era o quê? Obedecer. Esperar para receber a bênção para ir para a batalha. E aí ele passou, entre aspas, veio o próximo episódio. No próximo episódio, Deus manda que ele exterminasse os amalequitas. Saul, extermina os amalequitas. Mata tudo, até os animais. E aí o que acontece? Ele vai lá. Que aí a gente vê, meus irmãos, só me parece aqui, que às vezes no nosso meio tem pessoas
obediência aparente. Parece que é obediente, mas não é. A gente olha uma pessoa e fala assim, que pessoa obediente. Assim como tem uma passagem de Jesus Cristo que fala a respeito dos 2 filhos, aonde o pai chega e fala assim, filho, vai trabalhar na vinha? Aí o filho vai dizer, sim pai, eu vou. Mas foi? Não foi. Aí chegou o outro filho, filho, vai trabalhar na vinha, filho? Não vou não. Aí depois ele se arrepende e vai. E é o primeiro a chegar. E quem é que fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Aquele que na frente do pai fala assim, eu obedeço. Aquele que chega, pastor, estamos juntos, pastor. Vamos lá, vamos lá. Aí vamos lá. Aí não aparece, não chega. Estou junto com o senhor na praça. Não, estou junto, mas não vai. Não, ó. Deixa eu ficar quieto. Não vai ficar quieto ou não? Então, meus irmãos, obediência aparente. Mas aí também, agora eu chego aqui nessa parte que eu estava falando a respeito de Saul, que quando Deus manda ele exterminar os amalequitas e todo aquilo que respirava lá no meio deles. Aí vem a obediência parcial. O que é obediência parcial? É meia obediência. Aquele que fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Não, vou fazer até aqui. Não. E acha que Deus está se agradando. Porque a obediência parcial é desobediência. Deus mandou exterminar tudo. De repente, chega Samuel. E aí ele vê que ele não matou o Agag, que era o rei dos amalequitas. E aí ele escuta os bois, os animais, alguns animais eles não mataram. Deixa, o que foi que aconteceu? Não, é que eu separei ele falou, melhor para o Senhor. É o melhor para o Senhor. Aí o Samuel vai lá, ele mesmo pega E suja a mão de sangue. E é sangue humano, sangue humano. O homem ofereceu sacrifício ao Senhor por causa da meia obediência. Que meia obediência é igual a meia verdade. Meia verdade é o quê? É a mentira. Então não tem meio termo. A palavra de Deus diz é sim, sim e não, não. Ou você obedece ao Senhor com todo o vosso ser, com todo o seu viver, ou então para. Que não adianta você achar na toda igreja, estou servindo ao Senhor, mas depois que sai da igreja, cai por terra. É 2 caras. É um guarda-roupa aqui, outro lá. É um palavreado aqui, outro lá. É um comportamento